Oi pessoal, meu nome é Mariana Cidade Amâncio, eu sou aluna do terceiro semestre do curso de Medicina da UFC e vou passar para vocês algumas informações sobre a histologia do aparelho reprodutor feminino e masculino. Em relação à monitoria, nossa orientadora é a professora Ana Maria Leopécio Ponte. E quem são os monitores? Eu, Mariana, Gisele, Camila, Tiago, Douglas, Eduardo e Felipe. Em relação ao aparelho reprodutor feminino, pelo que ele é formado por 2 ovários, 2 tubas uterinas, um útero com colo uterino e o canal vaginal. E além disso, nós vamos ter a genitália externa, que não está presente na imagem, mas também faz parte. Em relação ao ovário, eles vão ser responsáveis pela produção dos gametos femininos, que vão ser o quê? Os ovócitos, e pela produção de hormônios, como o estrógeno e a progesterona. No desenvolvimento inicial, o que a gente vai ter? No primeiro mês de vida, nós vamos ter as células germinativas primordiais, que vão migrar do saco vitelino para os primórdios gonadais. Nas gônadas, essas células vão se dividir e formar os ovogônios. Por volta do 5º mês de vida, a gente vai ter 5º mês de vida intrauterina, nós vamos ter mais ou menos 7 milhões de ovogônios formadas. Essas ovogônias vão entrar em meiose e vão parar na fase do diplótano, constituindo os ovócitos primários. Esses ovócitos vão sofrer atresia e na puberdade a menina vai ter mais ou menos 300 mil ovócitos. Mas durante a vida reprodutiva da mulher, ela vai liberar apenas 450 dos ovócitos formados. Em relação aos ovários, nós vamos ter o epitélio germinativo, revestindo esse ovário, que é o que? Vai ser um epitélio cuboide ou pavimentoso simples. Depois nós vamos ter a túnica albuginea, que vai ser formada por tecido conjuntivo denso, que vai dar uma cor esbranquiçada a esse ovário. Nós vamos ter também a região cortical, que é a região do ovário que possui folículos, os folículos ovarianos. E vamos ter também a região medular, que é a região que possui os vasos do ovário, os vasos sanguíneos. Sendo que o limite entre a região cortical e a região medular não é bem definido. Nós vamos ter, por exemplo, nessa imagem, o epitélio germinativo. Depois, agora em amarelo, nós vamos ter quem? A túnica albuginea. Essas outras células em vermelho, dentro do ovário, vão ser os folículos ovarianos. E o que são esses folículos? Vão ser justamente o ovócito revestido por células foliculares. E como a gente está vendo esses ovócitos nessa região do ovário, a gente está falando de qual região? A gente vai estar falando da região cortical. Nesse caso aqui, essa região que eu circulei em vermelho, com essas setas amarelas, a gente está enxergando a região medular com os vasos sanguíneos, que é justamente essas estruturas apontadas em amarelo. Em relação aos folículos, nós vamos ter o folículo primordial, que vai ser esse ovócito revestido por células foliculares, mais uma camada de células bem pavimentosa simples. Aí essas células vão passar a ser mais cuboides, o folículo já vai crescer um pouquinho mais, formando o folículo primário unilaminar. Nesse folículo, a zona pelúcida já começa a se formar. Então, essas células do folículo primário unilaminar, células foliculares, vão sofrer mitose, vão se dividir e vão formar uma camada estratificada de células foliculares. Por isso que o próximo folículo é chamado de folículo primário multilaminar ou pré-antral. E nele a gente já vai encontrar quem? A zona pelúcida. Depois desse folículo, a gente vai encontrar o folículo antral, que o que é que acontece? Vai ocorrendo um acúmulo de líquido entre essas células e vai começar a se formar a cavidade antral. Aí o folículo vai crescendo e, no caso do humano, o maior folículo, que vai ser o folículo a ser liberado, o folículo de Graafier, o folículo maduro, vai ser um folículo no qual a gente vai encontrar várias estruturas que a gente vai falar mais na frente. Aqui nós podemos ver vários folículos primordiais. A gente pode perceber que eles ficam na região mais externa do córtex,
Por quê? Porque lá em cima a gente está vendo justamente o epitélio germinativo e depois a túnica albuginea. Aqui, o folículo maduro, o que, é que a gente pode encontrar? Né? Nós podemos encontrar a corona radiata, que vai ser essa camada de células foliculares que vão revestir o ovócito. Nós também podemos encontrar o cúmulos óferos, que vão ser essas células que fazem essa comunicação da corona radiata com a camada de células da granulosa. Falando em camada de células da granulosa, aqui é as células da granulosa. E nós também podemos ter, depois dessa camada de células da granulosa, a teca interna e a teca externa. A teca interna, ela tem importância porque ela vai produzir androstenediona. Nós também podemos ver bem nesse folículo esse espaço mais claro, bem grande, que vai ser justamente o antro. Aqui nós temos o corpo lúteo, que o que acontece? O ovócito é liberado e vai embora. E as células da granulosa e as células da teca interna vão sofrer uma transformação, vão ser as células que vão compor o corpo lúteo. Esse corpo lúteo, sob o estímulo do LH, ele vai passar a produzir estrógeno e progesterona. E dependendo do que ocorra, se haja ou não fecundação, ele pode ser chamado de corpo lúteo de menstruação ou corpo lúteo gravídico. No caso do corpo lúteo de menstruação, o que é que acontece? A mulher libera o ovócito, mas não ocorre a fecundação desse ovócito. Então, o que vai acontecer? O corpo lúteo ele vai degenerar. Mas caso haja a fecundação, esse corpo lúteo não vai degenerar, vai ser o corpo lúteo gravídico, e as células do trofoblasto lá no embrião vão produzir o HCG, e esse HCG vai estimular o corpo lúteo a continuar produzindo seus hormônios. No caso do corpo lúteo de menstruação, como ele vai degenerar, os restos dele vão ser fagocitados pelos macrófagos e os fibroblastos passam a invadir essa região e vão formar uma cicatriz no tecido do ovário, que vai ser justamente o corpo albicans. Agora falando da tuba uterina, a tuba uterina ela vai ser composta por 3 camadas, pela camada mucosa, formada por epitélio colunar simples, com 2 tipos de célula, e por uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, que a gente pode ver nesse em amarelo, a gente pode ver o epitélio e a lâmina própria. Essas 2 células que compõem o epitélio da mucosa uterina podem ser células ciliadas ou células secretoras. Nós também vamos ter, depois da camada mucosa, a camada muscular do útero, ou da tuba uterina, formada por uma camada circular ou espiral interna e por uma camada longitudinal externa. E depois nós vamos ter a serosa, que vai ser a lâmina visceral do peritônio. É importante saber que na região da ampola, a gente pode perceber que a tuba ela forma várias dobras e também que é na região da ampola que vai ocorrer o quê? A fecundação. E que em alguns casos podem ocorrer gravidez ectópica na tuba uterina. O que acontece? Esse embrião ele vai se desenvolver na própria tuba. E como a tuba não é o ambiente ideal para esse embrião crescer, à medida que ele vai crescendo na tuba, ele vai começando a expandir essa tuba e a tuba pode não suportar e pode se romper, causando uma hemorragia que pode até mesmo ser fatal. Em relação ao útero, nós vamos ter um endométrio em amarelo, que é formado por epitélio colunar simples, mais uma lâmina própria de tecido conjuntivo. As células desse epitélio vão formar as glândulas tubulares simples, as glândulas do endométrio, que podem, dependendo da fase, a fase proliferativa ou a secretória, essas glândulas podem ser retas ou tortuosas, depende da fase. E esse endométrio, ele vai ser composto, pode ser dividido em 2 camadas. A camada basal,
que é nutrida pelas artérias retas, e a camada funcional, que é nutrida pelas artérias espirais. A camada funcional é justamente a camada que vai embora durante a menstruação. Depois do endométrio, a gente tem nessa chave em vermelho o miométrio, que é justamente a parte muscular do útero. Vai ser composto por musculatura lisa, composta em 4 camadas. E durante a gravidez, essa camada sofre tanto hiperplasia como hipertrofia de suas células, para poder comportar o bebê. E por último, nós vamos ter em azul o perimétrio, que dependendo da região do útero, pode ser serosa, né, conjuntiva mesotélio, ou adventícia. Aqui, para mostrar para vocês as glândulas do endométrio, nós podemos perceber que na fase proliferativa, essas glândulas são menos numerosas e são mais retas. Já na fase secretora, nós podemos perceber que elas são bem mais numerosas e são bem mais tortuosas. E na fase menstrual, a gente percebe que há uma descamação do endométrio da camada funcional do endométrio. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a junção escamo-colunar. Primeiro, o que é que acontece? Nós temos a endocérvice, que é a região mais interna do colo uterino, e a ectocérvice, que vai ser essa região mais externa. Aí, a junção escamo-colunar vai ser uma zona de transição que com a puberdade, ela vai passar a se situar na ectocérvice. E, por exemplo, com o passar da idade, na menopausa, essa junção vai para a endocérvice. Aí, por exemplo, aqui na imagem histológica mesmo, a gente pode ver que a junção escamo-colunar, ela está situada nessa região de transição do epitélio cilíndrico simples da endocérvice e com esse epitélio estratificado pavimentoso que vem logo depois. E também é importante salientar que no colo uterino nós vamos encontrar glândulas mucosas cervicais que vão ser responsáveis pela produção de muco, como a gente pode ver voltando aqui nessa foto aqui à esquerda. A gente vê o muco saindo. Nós também temos depois a vagina, que vai ser composto por 3 camadas: camada mucosa, camada muscular e camada adventícia. Na camada mucosa, nós vamos encontrar epitélio estratificado pavimentoso, mais uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo rico em fibras elásticas. É importante salientar que essas células epiteliais da vagina, elas vão acumular muito glicogênio, e esse glicogênio vai ser utilizado pelas bactérias que estão presentes na vagina para a produção de ácido lático. E esse ácido lático vai deixar o pH da vagina um pH mais ácido. Nós temos depois uma camada muscular, de musculatura lisa, e depois uma camada adventícia de tecido conjuntivo denso. Nós também temos as glândulas mamárias, que são glândulas compostas de 15 a 25 lóbulos de glândulas tubulo-alveolares compostas. Cada lóbulo da glândula mamária é uma glândula isolada e possui seu ducto galactófilo. E nesses lóbulos, a gente vai ver que dentro dele a gente vai ter mais tecido conjuntivo frouxo, e entre os lóbulos a gente vai encontrar mais tecido conjuntivo denso. E na gravidez, o que é que acontece? Na glândula mamária em repouso, nós vamos ter toda a formação dos ductos e tudo, mas nós não vamos ter os alvéolos que são desenvolvidos com a gravidez. O que são esses alvéolos? São estruturas, são células epiteliais que são desenvolvidas com a gravidez, que vão ser responsáveis pela produção do leite. Aqui em cima nós vamos ter a glândula mamária em lactação e embaixo a glândula mamária em repouso. Em relação ao aparelho reprodutor masculino, ele vai ser formado pelos testículos, pelos ductos genitais, pelas glândulas acessórias e pelo pênis.
E lembrando que o sêmen ele é composto pelos espermatozoides e pelas secreções das glândulas acessórias, a próstata, a vesícula seminal, que a gente vai falar mais na frente. Em relação aos testículos, nós vamos ter revestindo o testículo a túnica albuginea, que vai ser composta por tecido conjuntivo denso. Na região dorsal do testículo, essa túnica albuginea vai se tornar mais espessa, formando mediastino. E do mediastino vão partir septos desse tecido conjuntivo, septos incompletos, que vão dividir o testículo em lóbulos testiculares. E dentro desses lóbulos nós vamos ter túbulos seminíferos, tecido conjuntivo frouxo, vasos, nervos e células de Leydig, que a gente vai falar mais na frente. E além disso, nós podemos encontrar também no testículo, na região anterior e nas porções laterais, a túnica vaginal, que vai ser basicamente um revestimento de peritônio que os testículos vão ganhar quando eles vão descendo para a bolsa escrotal. Em relação ao túbulo seminífero, ele vai ser essa porção arredondada que nós estamos vendo aí na imagem. Vai ser composto por epitélio germinativo, que o epitélio germinativo ele é formado pelas células da linhagem espermatogênica, que vão ser quem? Vão ser as células, as espermatogônias, os espermatócitos, espermátides e espermatozoides. E além disso, também compondo esse epitélio germinativo, nós vamos ter as células de Sertoli. Depois desse epitélio germinativo, ainda no túbulo seminífero, nós vamos encontrar a lâmina basal, onde, por exemplo, as células de Sertoli repousam sobre essa lâmina basal. E depois dessa lâmina basal, nós vamos ter uma bainha de tecido conjuntivo, formado tanto por fibroblastos como por células mióides, que são, essas células mióides são células contráteis, que estão na bainha. E eu coloquei aqui a síndrome dos cílios imóveis, que não está bem, não só ligada ao aparelho reprodutor masculino em si, mas, por exemplo, nessa síndrome dos cílios imóveis, os espermatozoides eles não vão conseguir se movimentar e, além disso, a pessoa pode, por exemplo, ter repercussões no trato respiratório, pode estar mais sujeita a infecções pulmonares e etc. Em amarelo aqui nós podemos ver as células de Leydig, que são células intersticiais, que sob a ação do LH vão produzir testosterona, que vai atuar lá no túbulo seminífero. E aqui nós também podemos ver em vermelho as células mióides, que eu falei anteriormente, que vão compor também essa bainha de tecido conjuntivo, que vai envolver o túbulo seminífero. Nós também temos no testículo, no túbulo seminífero, a célula de Sertoli, que vai se apoiar sobre a lâmina basal do túbulo seminífero. Essa célula possui numerosos recessos laterais que vão envolver as células da linhagem espermatogênica. Essas células também, elas podem se ligar umas às outras, uma célula de Sertoli com outra célula de Sertoli, formando a barreira hematotesticular, que vai impedir o contato da célula da linhagem espermatogênica com plasma, ou mesmo impedir uma resposta imune dentro do túbulo seminífero. Essas células de Sertoli também são células bastante resistentes a condições adversas, como radiação, por exemplo. Elas são responsáveis pelo suporte, pela proteção e suprimento nutricional dos espermatozoides em desenvolvimento, justamente porque esses recessos laterais vão envolver as células da linhagem espermatogênica. Elas também promovem fagocitose do material liberado lá em cima pelas espermátides, e sobre a ação do FSH, elas vão secretar BP e também produzem o hormônio antimileriano. Em relação aos ductos genitais extratesticulares, só fazendo um caminhozinho aqui, nós vamos ter em primeiro lugar o epidídimo, depois o ducto deferente e depois a uretra.
Em relação ao epidídimo, nós podemos ver que ele possui um epitélio colunar pseudoestratificado estereociliado. A função é justamente conduzir os espermatozoides que foram produzidos lá nos túbulos seminíferos, e eles possuem também células musculares lisas. Em relação ao ducto deferente, nós vamos encontrar também um epitélio colunar pseudoestratificado estereociliado, mas nós podemos perceber que ele possui uma espessa camada de musculatura lisa. E além disso, ele vai fazer parte do cordão espermático. Ele sofre uma dilatação mais próximo da próstata, que vai formar a ampola. E já desembocando lá na uretra prostática, ele vai formar o ducto ejaculatório junto com o ducto da vesícula seminal. Em relação à vesícula seminal, são duas vesículas, e elas são compostas por epitélio cuboide ou pseudoestratificado, lâmina própria rica em fibras elásticas, possui uma delgada camada de músculo liso e são responsáveis pela secreção de uma substância amarelada com substâncias importantes para os espermatozoides, como inositol, prostaglandina e também a frutose, que é o carboidrato mais usado como fonte energética pelos espermatozoides. Além disso, nós também temos a próstata, que vai ser envolvida por uma cápsula fibroelástica. Ela é formada por um conjunto de glândulas tubulo-alveolares ramificadas. O seu epitélio pode ser ou cuboide ou pseudoestratificado colunar. Ela possui também um estroma fibromuscular. E também, com o passar da idade, ela pode sofrer umas calcificações, que essas calcificações vão ser chamadas de concreções prostáticas, que não se sabe a função dessas concreções, mas sabe-se que elas aumentam com o passar da idade. Em cima na figura, na direita, a seta ficou errada, mas era para ficar nessa região branca, que vai ser justamente a porção da uretra que vai estar dentro da próstata, que vai ser o quê? Vai ser a uretra prostática. E a próstata é formada por 3 zonas: a zona periférica, a zona de transição e a zona central. A zona periférica vai ser uma região em que nós vamos ter a ocorrência do câncer de próstata, e na zona de transição nós vamos ter a ocorrência da hiperplasia prostática benigna. Em relação ao pênis, nós vamos ter 2 corpos cavernosos, um corpo esponjoso, dentro do qual nós vamos encontrar a uretra. Em relação à uretra, o que nós podemos dizer? Que ocorre uma mudança de epitélio. O epitélio cilíndrico passa a ser um epitélio mais parecido com o da pele, passa a ser um epitélio estratificado, pavimentoso. E nós vamos ter no pênis glândulas secretoras de muco, além de uma túnica albuginha revestindo esses corpos cavernosos, para poder facilitar o preenchimento por sangue desses corpos. E na foto nós podemos ver os corpos cavernosos, os superiores. Embaixo nós temos a uretra, que vai ser envolvida pelo corpo esponjoso, e bem abaixo nós podemos perceber já o epitélio da pele mesmo. E é isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.